Eu me chamo Amir Hosseini, tenho 17 anos e morri há 3 meses nas ruas de Teherã. Antes de tudo acontecer, eu era apenas mais um garoto que fingia acreditar. Fingia quando meus pais me acordavam de madrugada para rezar. Fingia quando dobrava os joelhos no tapete 5 vezes ao dia. Por dentro, eu estava vazio. Mais do que vazio, estava revoltado. Olhava para meus pais ajoelhados, sussurrando suas orações com os olhos fechados, e pensava: tudo isso para quê? O mundo ao nosso redor desmoronava. A polícia batia nas pessoas na rua, o governo roubava, as injustiças cresciam como ervas daninhas. E Deus? Onde estava Deus nisso tudo? Eu tinha decidido que ele não existia. Ou se existia, tinha nos abandonado há muito tempo. Naquele dia, discuti com meu pai pela última vez. Ele tinha visto meu celular, tinha lido minhas mensagens criticando os líderes religiosos do país. Seus olhos ficaram cheios de medo. Você vai acabar preso, Amir. Você não entende o perigo. Eu entendo perfeitamente, gritei de volta. Entendo que a gente vive num país onde não pode nem pensar diferente. Saí batendo a porta, nem olhei para trás. Nem abracei minha mãe que estava chorando na cozinha. Se eu soubesse que era a última vez que ia vê-los. As ruas estavam agitadas. Havia rumores de um protesto grande naquela tarde. Eu só queria andar, esfriar a cabeça. Mas o destino tinha outros planos. Quando cheguei na avenida principal, já era tarde demais para voltar. Milhares de pessoas tomavam as ruas, bandeiras queimando, cartazes erguidos, vozes gritando em uníssono. Era caos e esperança misturados. Foi quando a vi, Laila, uma garota da minha escola que eu mal conhecia. Ela estava com o celular levantado, filmando tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas havia algo de forte nela, algo que eu não tinha: coragem. Um policial avançou na direção dela com um cacetete erguido. Laila tropeçou, caiu. Sem pensar, corri para ajudá-la. Peguei seu braço, tentei puxá-la para cima. Foi quando ouvi os disparos, tiros cortando o ar. A multidão gritou e começou a correr em todas as direções. Senti algo quente atravessar meu peito. Não doeu de imediato. Foi estranho, como se alguém tivesse me empurrado com força. Olhei para baixo e vi o sangue se espalhando pela minha camisa. Minhas pernas falharam. Caí de joelhos. Laila gritava meu nome, mas o som já estava distante. Minha visão escureceu nas bordas. Tudo ficou pesado. O barulho da rua sumiu aos poucos, até virar silêncio completo. E então, nada. Mas o nada não durou. Quando abri os olhos, eu não estava num hospital. Não estava morto flutuando no vazio. Eu estava em casa. Não na minha casa. Na casa da minha avó. Aquela casa velha que desabou no terremoto de 2017. Só que ela estava perfeita, inteira, com o cheiro de pão assando no forno de barro, igualzinho às minhas lembranças de criança. Cada detalhe estava lá. As rachaduras na parede, o tapete desbotado, a janela que nunca fechava direito. Caminhei até a cozinha. Meu coração batia forte, mas era diferente. Não era medo, era expectativa. Sentado à mesa, esperando por mim, estava um homem. Ele era simples, barba curta, roupas comuns, mãos marcadas pelo trabalho, mas, quando nossos olhos se encontraram, algo dentro de mim se quebrou. Comecei a chorar sem conseguir parar, porque eu sabia quem ele era. Senta aqui comigo, Amir, ele disse. Era Jesus. Eu sei o que você deve estar pensando. Como um muçulmano pode ver Jesus? Mas, naquele momento, nada disso importava. Religião, doutrinas, regras, tudo desapareceu. Ali estava apenas ele e eu. Você está com raiva de mim? Ele perguntou com uma voz calma. Estou, respondi sem hesitar. Toda a minha dor saiu de uma vez. Onde você estava quando meu amigo morreu com um tiro nas costas? Onde estava quando prenderam meu tio sem motivo? Quando minha avó morreu debaixo dos escombros e ninguém chegou a tempo para salvá-la? Esperava que ele ficasse bravo, que me repreendesse.
mas ele apenas me olhou com uma tristeza tão profunda que parecia engolir o mundo. Eu estava lá, Amir, no meio da dor, no meio do silêncio, no desespero. Eu estava lá. Mas isso não muda nada, gritei. Saber que você estava lá sofrendo junto não traz ninguém de volta. Eu sei, ele disse baixinho, mas é a verdade. Antes que eu pudesse responder, a cozinha desapareceu. De repente estamos flutuando. Não sei explicar direito. Era como se nossos espíritos tivessem saído do chão e pudessem ver através das paredes, das fronteiras, do tempo. Preciso te mostrar algo, Jesus disse. Vai doer, mas você precisa ver. Vi salas de governo, líderes mundiais em reuniões secretas, homens poderosos tomando decisões como se fossem peças num tabuleiro de xadrez. Mas o que me fez congelar foram as criaturas ao redor deles, sombras vivas, sem rosto definido, apenas olhos vazios e garras longas. Elas sussurravam nos ouvidos dos líderes, plantavam sementes de medo, orgulho, raiva, vingança. Demônios, Jesus disse. Eles são invisíveis aos olhos humanos, mas a influência deles é real. Vi um líder hesitando sobre um documento. A criatura ao lado dele soprava palavras venenosas. Lentamente, o homem pegou a caneta e assinou. O que ele assinou? Perguntei, tremendo. A autorização para o primeiro ataque nuclear. A visão mudou. Vi mísseis cortando o céu. Vi cidades que eu conhecia sendo consumidas por fogo. Teherã, Tel Aviv, Nova York, famílias inteiras virando cinzas em segundos. Crianças desaparecendo antes de entenderem o que estava acontecendo. Gritei para que parasse. Tapei os ouvidos, mas as imagens continuaram. Por favor, para com isso. Não posso parar, Jesus disse com a voz quebrada. Essa é a consequência, quando o livre-arbítrio é guiado pelo medo e não pelo amor. Mas você é Deus. Você pode impedir isso. Posso, mas apenas se for convidado, apenas se as pessoas realmente quiserem minha ajuda. Ali, naquele momento impossível, entendi algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Deus não é um ditador. Ele não força ninguém a nada. Ele espera, com o coração apertado, mas espera. Quantas pessoas morrem? Consegui perguntar. Na primeira onda, 14 milhões. No ano seguinte, 200 milhões. Depois disso, não sobra civilização. Meu corpo inteiro tremia. Isso pode ser evitado? Pode, se as pessoas despertarem, se orarem juntas. Então, ele me mostrou outra visão. Pessoas de diferentes fés ajoelhadas. Cristãos, judeus, muçulmanos, todos clamando ao mesmo Deus. E quando eles oravam de verdade, com fé sincera, algo mudava no mundo espiritual. As criaturas sombrias gritavam, fugiam. A atmosfera se transformava. Oração é guerra espiritual, Jesus explicou. Cada oração verdadeira empurra as trevas para trás. Mas tão poucos acreditam nisso hoje. Porque está me mostrando isso, eu sou ninguém. Só um garoto perdido que odiava rezar, exatamente por isso. Porque você não é religioso, porque você vai falar a língua deles, porque você é real. Quando voltei, meu corpo estava sendo carregado numa maca. Os médicos gritavam números, 31 minutos, sem batimentos cardíacos, dano cerebral irreversível provável, mas eu acordei, completamente consciente, com tudo vívido na memória. Ninguém acreditou em mim no começo. Meu pai achou que era trauma. O imã da mesquita disse que eu precisava de ajuda psicológica. Meus amigos riram quando contei. Mas comecei a escrever. Registrei tudo. Os nomes, as datas, as decisões que ainda iriam acontecer. E então, as coisas começaram a se cumprir. Exatamente como eu tinha visto. Procurei cristãos, judeus, pessoas de outras religiões. Muitos zombaram, mas alguns começaram a orar comigo. Grupos pequenos se formaram, sem tentar converter ninguém, apenas orando juntos por paz. 3 semanas atrás, tive outro sonho. O mesmo líder da visão estava prestes a tomar a decisão final. Acordei desesperado, pedi orações, falei com todos que pude,
2 dias depois, ele recuou. Disse aos jornalistas que algo em seu coração mudou, que não conseguia explicar. Foi aí que tive certeza absoluta. A oração funciona. Hoje, ainda sinto raiva da injustiça. Ainda odeio a corrupção. Mas aprendi a transformar essa raiva em algo poderoso, em oração, em resistência espiritual. A guerra nuclear não precisa acontecer. O futuro ainda pode mudar, mas só se nos unirmos. Não estou pedindo para você acreditar em mim cegamente. Só peço uma coisa: ore comigo. Não importa seu Deus, sua religião, sua denominação, porque no final existe apenas um Deus, e ele nos ama o suficiente para avisar a humanidade através de um garoto qualquer de Teherã. O tempo está acabando, mas ainda não acabou. Abençoa o canal com o seu like e inscrição. Assim, a palavra de Deus alcança ainda mais corações.